Voltamos para o nosso curso à distância de Economia Política, promovido pelo Instituto Fundação Álvaro Vale. E nesse encontro de hoje, nós vamos lembrar que quase todas as semanas escutamos na mídia, no noticiário, alguém dizendo que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, que o Brasil é o país que mais paga imposto. Algo que aponta para um número redondo, em torno de 35% de tudo que o Brasil produz correndo para o ralo dos impostos arrecadados pelo governo. Mas por que essa carga tributária é tratada como principal obstáculo para que o nosso país cresça e gere empregos? Se essa carga tributária do nosso país não é muito diferente do total de impostos cobrados em países da Europa, que seguem crescendo. Por lá, mesmo com essa carga de impostos, a economia segue bombando e gerando empregos. É para responder essa enigmática questão, essa pergunta que está na cabeça de todo mundo, que trouxemos mais uma aula do professor Marcos Sintra, que disseca a fisiologia do nosso sistema tributário com simplicidade, num vocabulário acessível, enriquecendo mais um evento do Instituto Fundação Álvaro Vale. Você não pode perder mais essa aula. Vamos assistir. Houve uma pesquisa feita alguns anos atrás pelo Banco Mundial que perguntou a um número grande de empresários quais são os principais entraves aos investimentos no Brasil, quais os principais obstáculos a serem superados para que o Brasil possa retomar aquela taxa de crescimento econômica que nós já tivemos no passado de 7, 8, 9, 10 até 11% ao ano. E hoje estamos reduzidos a míseros 2,5%, 3%. Esse ano vamos chegar a 5%, mas historicamente estamos crescendo muito pouco. Quais os principais entraves? Quais os principais obstáculos? E esses empresários tiveram essas respostas. Várias delas, acredito que muitos dos senhores concordariam com elas. O que chama a atenção é que, em primeiríssimo lugar, senador, está o item carga tributária. 85% dos entrevistados, e foram 1.642 empresas que foram pesquisadas entre julho e outubro de 2003, mencionaram carga tributária como o principal entrave aos investimentos e ao desenvolvimento econômico do país. Depois se mencionou uma série de outros itens. Incerteza quanto à política governamental, falta de crédito, corrupção, crime, segurança e assim por diante. O Brasil tem uma carga tributária de 35% do PIB. Uma terça parte de tudo que nós produzimos a cada ano, uma terça parte, o governo extrai na forma de impostos, entre impostos, taxas, contribuições e contribuições ao INSS, nos três níveis, União, Estados e municípios. 35%. Muita gente fala, olha, isso não é muito, porque os países europeus têm cargas tributárias ainda mais altas, como é o caso, por exemplo, da Itália, como é o caso dos países escandinavos, que têm cargas tributárias que se aproximam de 40% a 45%. Mas o que esse gráfico nos mostra é que esses países que têm cargas tributárias altas, como Itália, Alemanha, Reino Unido, que estão aqui, naquele canto ali do gráfico, têm rendas per capita anuais de entre 30 e 50 mil dólares por ano. Ou seja, são países ricos que têm capacidade contributiva. O Brasil tem a mesma carga tributária do que esses países, mas nós temos uma mísera renda per capita de 3.500 dólares por ano. Portanto, a nossa carga tributária é sim abusiva. É uma carga tributária que asfixia o setor produtivo, asfixia o poder aquisitivo da sociedade brasileira, não deixa recursos no bolso do povo para que se gere mercado e com isso se gere investimento, se gere produção e se gere novos circuitos, um círculo virtuoso de crescimento econômico. Quando se compra 1 quilo de café, 36,5% é imposto.
Um par de sapato tem 37,5% de imposto. Um refrigerante, 47% de imposto embutido no preço. Gasolina, 53%. Gasolina é insumo. Incorpora-se no processo de produção ao custo das mercadorias, 53% de imposto embutido. Cerveja, 56%, um automóvel, 39%. Ou seja, aqueles que acham que não pagam impostos no Brasil, porque é muito comum quando se fala sobre questões tributárias, a gente ouve as pessoas de, assim, mais modestas, mais humildes, dizerem, olha, eu ganho pouco, eu estou abaixo do limite do imposto de renda, eu não pago imposto. Não é verdade. Esses são os que mais pagam impostos. Qualquer brasileiro, quando entra num supermercado e enche o seu carrinho de compras, ele está levando 50%, a metade do que está naquele carrinho é imposto que ele está levando para casa, não é mercadoria, não. Vejamos quanto existe de imposto num salário no Brasil. O salário de um brasileiro, de $1.000, portanto um salário de R$2.000 por mês, é um salário bom, sem dúvida. Ele tem $415 de impostos. 41,5% de um salário de R$1.000 são impostos. Isso no Brasil. Ao passo que na França são apenas $265, no Canadá 257, na Argentina 277, nos Estados Unidos, país mais rico do mundo, quem ganha os mesmos $1.000 que um brasileiro paga só $243 de impostos, e no Brasil se paga $415 de impostos sobre salário. E no Japão, 162. Não é à toa que esses países crescem. E não é à toa que no Brasil não se gera poder aquisitivo. Não é à toa que no Brasil nós queremos fazer um capitalismo sem mercado, capitalismo sem dinheiro no bolso das pessoas não existe. Nós precisamos deixar dinheiro no bolso do trabalhador.